Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora revisar, né? Explicar a APC de História. Bora lá, então. APC de História do quarto bimestre. Então, um cabeçalhozinho no caderno, né? Como de costume. E vamos iniciar o quarto bimestre. Olá, estudantes! Iniciando o quarto bimestre, vamos estudar sobre a imigração no nosso país. Vamos ver um pouquinho sobre a imigração no Brasil. A partir do século XIX, o Brasil começou a receber pessoas de diferentes nacionalidades que vieram buscar oportunidades de trabalho. Eles trouxeram muitos costumes que atualmente fazem parte do nosso dia a dia. Uma demonstração simples da presença dos imigrantes em nosso país pode ser observada através dos sobrenomes. Existem sobrenomes que são bastante comuns, outros são tão diferentes que para algumas pessoas torna-se difíceis de serem pronunciados ou escritos. Os sobrenomes podem ter origens diferentes. Veja a seguir alguns sobrenomes e a origem de cada sobrenome. Então, olha esse sobrenome, o sobrenome da Bolívia, dos bolivianos. Flores, Vargas, Gutierrez, Carvalho, Ortega, Pérez. Os italianos, Angeloni, Barrichello, Brunazzo, Ferrari, Veronese, Scavassini. Olha, esse é difícil fazer esse italiano, Scavassini. Aí os espanhóis, espanhóis, no caso, espanhola. Gonzalez, Hernandes, Martinez, Valejo, Rodrigues, Cassado. Bem diferente, né, gente? Vamos ver se eu consigo os outros. Congolesa, Congo, Mujinga, Nundontoni, Seco, Kiboko, Muyabo. Portuguesa, Silva, Souza, Costa, Oliveira, Pereira, Rodrigues e Almeida, entre outros, né? Esses aqui são só alguns. Aí, japoneses, Fuji, Kobayashi, Matsumoto, Nakamura, Suzuki, Tanara. Isso aqui são só alguns exemplos, gente. Tem muitos, uns bem diferentões, né? Então, vamos continuar na leitura do texto. Há cerca de 150 anos, a Europa estava passando por um período difícil. A população estava aumentando e vários países estavam em guerra. Havia muita pobreza, principalmente entre os camponeses. Nessa época, no Brasil, o cultivo de café estava crescendo e necessitando de mão de obra, ou seja, de trabalhadores. Como o fim da escravidão, os cafeicultores e o governo fizeram uma campanha, né, para trazer camponeses europeus para trabalharem no Brasil. A propaganda feita na Europa apresentava o Brasil como um paraíso, onde esses camponeses teriam seu próprio pedaço de terra e ganhariam muito dinheiro. Em pouco tempo, havia milhares de europeus dispostos a abandonar a sua terra e vir para o Brasil para tentar uma nova vida. Por isso que a nossa terra brasileira é muito diversificada. Tem todos os tipos de povos e nações aqui, né, gente? Então, isso é imigração, os imigrantes, né? Os imigrantes vendiam tudo que tinham e embarcavam para o Brasil. A viagem era muito sofrida e cheia de dificuldades. Nos navios, a alimentação precária e a falta de higiene favoreciam a proliferação de doenças como cólera, malária e sarampo. Então, a viagem era muito triste, até eles chegarem no paraíso. Quando vinham para trabalhar nas lavouras de café, geralmente os imigrantes desembarcavam em um porto localizado na cidade de Santos. De lá, seguiam para São Paulo, onde ficavam alojados em hospedarias mantidas pelo próprio governo. A maior deles, né, era a hospedaria dos imigrantes, localizada no bairro do Brás. Além de abrigar os imigrantes que acabavam de chegar ao Brasil, a hospedaria de imigrantes funcionava como local de contratação de trabalhadores. Em geral, os contratados de trabalho eram muito mais vantajosos para os fazendeiros. Mesmo assim, muitos imigrantes acabavam assinando esses contratos, pois precisavam do trabalho. Então, era bom para os fazendeiros, no entanto, né, eles já estavam aqui e precisavam trabalhar, então acabavam sendo contratados. Com o contrato assinado, a família de imigrantes era levada para uma fazenda de café no interior do estado de São Paulo. Ao chegarem à fazenda em que iriam morar e trabalhar, os imigrantes recebiam uma casa pequena para morar com a sua família. O
O dia a dia dos colonos, que assim eles eram chamados, né, as pessoas que trabalhavam nas fazendas, era de muito trabalho. Eles tinham de realizar diversas atividades como derrubar e queimar a mata, preparar a terra, plantar, colher, beneficiar e ensacar o café. Nas fazendas, cada família ficava encarregada de cuidar de um certo número de pés de café. Esse número variava de acordo com o tamanho da família. Geralmente, um homem cuidava de cerca de 2.000 pés de café e as mulheres cuidavam de 1.000 pés. As crianças também ajudavam no trabalho. Aos colonos era permitido plantar lavouras para o seu sustento. Então, plantavam-se o que eles poderiam usar para comer. Essas lavouras de milho ou feijão costumavam ser plantadas entre os pés de café. Os demais produtos que se necessitava, como sal, ferramentas, tecidos, eram comprados no armazém, que geralmente ficava na própria fazenda e pertencia ao fazendeiro. Os colonos, no entanto, pagavam um preço muito alto por esses produtos e acabavam se endividando. Dessa forma, o que eles ganhavam com o trabalho nos cafezais muitas vezes não era suficiente para pagar a conta no armazém. Olha que tristeza. Esses trabalhadores ainda enfrentavam outros problemas, como maus tratos dos fazendeiros e de seus capatazes. O capataz é aquele responsável para administrar tal trabalho e ser o chefe dos funcionários, né? Dos camponeses. Por causa dessa situação, muitos colonos procuravam outras fazendas, onde houvesse melhores condições de vida, né, de trabalho. Outros abandonavam o trabalho nos cafezais e iam tentar uma nova vida nas cidades. Então, agora vamos para as atividades. Leia e responda as questões abaixo. Itália bela, mostra-se gentil, e os filhos seus não abandonarão, senão vão todos para o Brasil, e não se lembrarão de retornar. A fome está estampada em nossa cara, e para curá-la, remédio não há. A todo momento se ouve dizer, eu vou lá onde existe a colheita do café. É uma cantiga popular, gente. Em qual país essa cantiga era cantada? Era cantada na Itália, né? Ou era cantada no Brasil? O que vocês acham? Ó, Itália bela, mostra-se gentil, senão vão todos para o Brasil. Então, eles estavam na Itália. B, por que as pessoas que viviam nesse país queriam abandoná-lo? Porque, gente, a fome estava estampada em nossa cara e para curar a fome, remédio não há, né? Que trabalho eles pretendiam realizar no Brasil? Então, colher café, né? Na última frase tá. A todo momento se ouve dizer, eu vou lá onde existe a colheita do café. O Brasil era famoso pelo café, né? Aqui tem também número 2. Como era a propaganda sobre o Brasil feita para os imigrantes europeus, que o Brasil era um paraíso, né? Um lugar que eles iam ganhar muito dinheiro, né? Então, na verdade, era uma propaganda enganosa, né? Que era muito mais sofrido do que lucrativo. Número 3. Quem eram os colonos? Os imigrantes, trabalhadores que vinham morar nas fazendas e realizar o trabalho pesado, né? 4. Quais problemas os colonos enfrentavam nas fazendas? Lembra? Maus tratos dos seus patrões. Tinham que comprar as ferramentas num preço muito exorbitante, muito caro. Também tem a parte do... Vamos voltar lá para a gente ler? Ver. Os colonos pagavam preço alto, né? Então, eles ficavam endividados. Os capatazes, né? Os maltratos dos fazendeiros e dos capatazes. Então, essa seria a resposta da número 4. Número 5. Quais opções os colonos tinham quando não aguentavam mais as condições de trabalho nas fazendas? Quais que eram as opções? Bem aqui no final do parágrafo a gente encontra a resposta. Então, ó, eles enfrentavam muitos problemas e por causa disso, muitos procuravam outras fazendas, onde houvesse melhores condições de vida. E outros ainda abandonavam o trabalho nos cafezais e ia tentar a vida nova na cidade. Então, ou eles trocavam de fazenda, ou eles abandonavam os cafezais e iam para a cidade tentar a vida, ter uma vida melhor, né, gente? Vocês viram? Nosso Brasil é rico com muita diversidade cultural, desses imigrantes que vieram de outros países e trouxeram tanta história, tipos de comida, né? Tipos de cultura. Então, nosso país é rico nessa diversidade cultural. Mas até mesmo para essas pessoas que vieram de fora, até eles se
organizarem melhor dentro do nosso país, né, que eles vieram imigrantes, então até eles terem a sua casa própria, sua renda própria, foi muito difícil, não foi tão simples assim, vir de um país. E hoje também não é tão simples. Mas é mais, assim, tem leis para tudo, né, gente? Então é mais fácil você sair daqui, fazer um passaporte, programar o que você vai fazer no outro país. Lógico que são uma série de critérios para você poder morar em outro país. Mas não é mais tão complicado e difícil do que no começo, do que antigamente, né? Então a história é muito legal porque ela está aqui para nos contar tudo isso. E nós seremos história daqui para frente sobre o coronavírus. O coronavírus vai ficar marcado na história de todo o mundo, todas as nações, porque todos os países passaram pela doença, né, pelo vírus coronavírus. Então, estamos aí esperando a tal da vacina para a gente ser imunizado e continuar com a vida um pouco diferente, né? Mas continuaremos. Graças a Deus que estamos aqui vivos para continuar. É isso, gente. Um beijo e até a próxima aula.